vocês têm algum tipo de dificuldade ou que a gente analisou de acordo com os planejamentos que nós fazemos aqui na imagem, que pode ser uma questão a ser solucionada, a ser estudada em mais detalhes, para que vocês tenham mais autonomia quando vocês estão falando aí sobre Instagram e principalmente tentando entender o algoritmo, que a gente sabe que pode gerar muitas frustrações, né? Principalmente aí para quem está iniciando o seu negócio digital ou então quer otimizar um negócio que já existe, tá? Então, o que que eu vou falar hoje? Principalmente sobre esse ponto aqui, que é um ponto de dor de muita gente, que eu percebo, que é o seguinte: quando a gente posta, né, e uma coisa acontece, que é comum, poucas pessoas interagem. E aí a gente vai destrinchar, em primeiro lugar, o que que mudou de pelo menos aí 2018 para cá, principalmente em questão de algoritmo, e que a gente precisa analisar em detalhes para saber se essa interação diminuída, esse alcance também menor do que de costume, é realmente um erro da publicação, da copy, das escolhas das imagens, ou é porque você não entendeu algumas atualizações do algoritmo? Então, eu vou começar justamente por esse ponto, tá? Primeira coisa, a gente precisa entender que interação não é mais só curtida e comentário. Então, eu vejo o erro principal aí. Muita gente se atém a esse ponto de, poxa, meu post teve pouca curtida, pouco comentário. Mas hoje, a gente precisa analisar para além dessas métricas. Métricas que são importantes, preciosas dentro do Instagram, mas não só essas, tá? Lá atrás, a gente realmente tinha uma verificação mais profunda dessas métricas, porque elas eram basicamente as únicas, né? A gente não tinha a opção salvar, a gente não tinha compartilhar. Depois que elas foram sendo criadas, elas também passaram a ter destaque. Então, o que que eu vou fazer aqui com vocês nesse primeiro momento? Vamos analisar, por exemplo, esse post colaborativo aqui que eu coloquei o print para vocês, de dois clientes nossos, a Flip e o Vela Show. Veja uma coisa aqui que é interessante. Nós temos 50 curtidas nesse Reels, mas nós temos quase a mesma quantidade de compartilhamento. Então, esse vídeo, ele tem uma força muito maior do que se fosse um estático, uma postagem no feed com essa mesma quantidade de curtidas. Porque as pessoas encaminharam muito mais esse vídeo. É um vídeo sobre um projeto, uma parceria que foi consolidada dentro desse evento, que é o Vela Show, e por isso, muitas pessoas compartilharam, porque queriam que tivesse uma visibilidade, que outras pessoas soubessem, que pudessem apoiar. Então, quando a gente vai criar uma publicação, a gente tem que entender qual é o objetivo dela. E o objetivo desse Reels era justamente aumentar o número de compartilhamentos, para que outras pessoas soubessem da causa, pudessem apoiar e, com certeza, aumentasse o alcance orgânico dessa publicação. Então, aqui nós estamos falando de números orgânicos, sem falar de anúncio pago, sem falar de impulsionamento, tá? Então, primeiro a gente pensa a estratégia para que o orgânico já seja bom, para que quando a gente possa impulsionar, criar um anúncio, ele seja também um plus, né? Um complementar a essa ação que a gente pensou no começo dessa jornada com o cliente, tá? Então, a gente observa aqui que o número de compartilhamentos fez com que o alcance dessa página fosse maior nesse último mês. Então, nós tivemos esse vídeo, tivemos outros cortes desse podcast que nós fizemos presencialmente com esse cliente. Então, o intuito da gente compartilhar esses micro videozinhos, esses cortes de um podcast que é de 40, 50 minutos, é justamente isso. Aumentar essa visibilidade para que as pessoas compartilhem uma fala, para que as pessoas compartilhem uma causa, e assim a gente consiga trazer novas pessoas para o perfil dessa página, que é um evento que acontece anualmente, tá? Então, é a gente observar qual é o seu objetivo hoje. Né? Você quer que novas pessoas cheguem até você? Então, você precisa que essas pessoas compartilhem
para que você seja mais visto por outros perfis também. Então, isso é muito mais necessário do que a curtida e comentário hoje dentro do Instagram, tá? E aí, o que que muda também, que é importante a gente ter como base de análise? A gente teve uma mudança significativa na percepção do que era importante dentro do engajamento do Instagram. Para além do que eu já anunciei para vocês em relação ao compartilhamento, nós temos a questão da DM, que é, no final das contas, onde você pode fazer a sua venda, onde você está mais próximo do seu cliente ou potencial cliente. Então, se você tem mais mensagens, o Instagram entende e também entrega a sua visualização mais tempo ali. Então, os stories, eles tendem a ter mais engajamento e mais alcance se você tem uma resposta alta desses vídeos ou dessas fotos que você coloca por lá. Então, por isso é importante que os seus stories também estejam bem ativos nesse momento. E não só o feed, como era uma preocupação anterior nossa, né? Ai, poxa, eu preciso postar tantos conteúdos no feed para ter uma visibilidade. Sim, mas você não pode deixar de aquecer os seus stories, porque é ali que você vai gerar relacionamento com o seu cliente. Ele vai se sentir mais à vontade de tirar uma dúvida sobre o seu produto, sobre o seu serviço, porque ele vai estar te vendo ali, ele vai estar vendo um bastidor da sua empresa, ele vai estar vendo a efetivação do seu produto na prática, né? Então é muito preciso que você tenha sempre um story ali ativo. E como eu já falei no treinamento anterior, hoje não é mais sobre quantidade. Então, antes a gente se importava muito em ter 10 stories por dia, enfim. E era uma corrida um pouco insana para quem é empreendedor, né? E não consegue ter essa rotina de constância ali com o Instagram. Mas hoje, dois, três stories bem elaborados conseguem ter uma efetividade de visualização muito maior do que a gente encher esse lugar, né? Que é um lugar que fica só 24 horas com os posts ativos. Então a gente não tem essa necessidade também de lotar, porque as pessoas realmente perderam ao longo desses anos a paciência de ficar vendo muitos vídeos na sequência ali nos stories, porque o Reels foi criado, então as pessoas estão muito mais na aba do Reels. Então a gente tem que entender a dinâmica desse algoritmo para a gente conseguir fazer uma estratégia certa. Então, eu coloquei aqui um exemplo do nosso cliente Royal Rural, né? Que é um cliente preocupado com a qualidade do lead dele, justamente por ele ter um segmento muito nichado, né? Ele tem aqui estratégias para o agronegócio, principalmente, né, uma consultoria para tomadas de decisão do agronegócio em relação à compra de grãos, à soja, à variação ali da cotação do milho e tal. Então, não são todas as pessoas que vão se interessar por esse produto, por esse serviço. Por isso, ele precisa de um lead bem qualificado, né? A gente fazer ali um funil bem específico para o caso dele, né? Um anúncio pago ali também bem explicativo para as pessoas entenderem o que ele vende. E por isso, a gente dá muita prioridade a compreender com esse cliente como que as pessoas estão chegando até ele, se realmente essas pessoas estão se interessando e fechando a venda. Então, a gente tem um objetivo de mensagem bem apurado com esse cliente, né? E também a gente verifica ali se as pessoas estão chegando na DM do Instagram, como está essa movimentação de mensagem, porque a gente sabe que a partir dessa mensagem, o time de atendimento, o time comercial da Royal Rural, vai conseguir agir com mais efetividade. Então, nosso objetivo com a Royal Rural, neste momento, é esse, tá? Então, além de aumentar volume, né, de mensagens, a gente precisa entender a qualificação dessas pessoas que chegam para entender, de fato, essa proposta de valor que precisa ser simples e eficiente. Então, não adianta a gente colocar vários termos complexos que também pode mais afastar esse público do que aproximar. Então, a gente precisa deixar de uma forma clara e efetiva o que a Royal Rural entrega, né? E a gente entender se as pessoas estão de fato fechando essa consultoria,
tá? Então, a ADM hoje é um lugar muito importante para essa comunicação. A ADM nada mais é, né, do que o WhatsApp internalizado ali dentro do Instagram. E quanto mais tempo você passa dentro do Insta, mais o algoritmo entende que você está ali movimentando, que você está gerando conexões, que você está fazendo negócios, e ele vai entregar mais o seu perfil para outras pessoas que estão procurando por algo parecido do que você vende, tá? Então, a lógica agora é essa aqui. E aí, por que, que isso mudou? Né? Alguns motivos para essa mudança no algoritmo. Principalmente esse engajamento autêntico. Quando a pessoa manda uma mensagem direta, que é essa DM, isso representa para o algoritmo, né, uma interação realmente mais genuína. A pessoa foi lá, parou o tempo dela para te mandar uma mensagem, para te mandar um áudio, perguntando sobre o seu produto, tirando uma dúvida, fazendo um comentário. Então, isso demonstra um interesse super profundo e o nível mais alto de engajamento dentro do Instagram. Então, às vezes, a gente fica preso nessas métricas de vaidade que a gente chama aqui dentro do marketing, né? Que é ali várias curtidas e tudo mais, mas isso não significa necessariamente venda. Então, se o seu objetivo é esse, vender mais, ter mais notoriedade ali, sentir realmente que está tendo um retorno a partir exclusivamente do Instagram, você não tem que ficar tão preocupado com a curtida, porque pode ser que você tenha ali 100, 200 curtidas no seu post, mas que essas pessoas não comprem de você, estejam ali curtindo um postzinho que seja de entretenimento, algo mais explicativo, que ela gostou, mas no final das contas essa pessoa é qualificada. Então, para o Instagram, mesmo para o algoritmo, o nível mais alto de engajamento é a mensagem, porque ele entende que a pessoa está ali próxima de você, está no um a um, né? Tá conversando ali com um ser humano do outro lado, e você está gerando uma conexão mais aprofundada, tá? E aí é uma conversa significativa, porque você pode oferecer um suporte personalizado, você pode aprofundar sobre o seu serviço. Então, isso importa muito para o Instagram hoje. Não só os conteúdos rápidos, superficiais, que a gente vê no Reels, com musiquinha e tudo mais, mas ele analisa principalmente quais são essas conexões que você está criando para além do seu feed, que fica ali no bastidor, porque só você vê as mensagens que você recebe. Então, isso é importante. Eu vejo que muita gente negligencia esse ponto aqui, tá? Outra questão muito importante é as interações de privacidade, né? Que tenham essa questão privada, como eu acabei de falar, a DM só aparece para você e para a pessoa que te mandou. Então, realmente, muita gente não se sente confortável de comentar num post no feed, né? Acha assim, ah, eu vou fazer essa pergunta aqui, pode ser uma pergunta idiota, ou fazer um comentário aqui que talvez não seja pertinente, então eu vou mandar para a pessoa na DM. Então, muita gente tem esse comportamento e o Instagram valoriza muito essa questão de privacidade, está cada vez Show. repensando isso, colocando algumas dinâmicas ali para melhorar essa parte. Então, gente, é muito importante que vocês compreendam, né, de fato, como gerar essa conexão com o seu seguidor de uma forma que ele se sinta confortável de mandar uma mensagem para você. E, obviamente, a conversão. É lógico que o algoritmo consegue compreender, principalmente quando você usa ferramentas ali de dentro do Instagram. Então, a galera que é do varejo, que tem produto físico, usa ali a caixinha da loja dentro do Instagram, né? De colocar os preços ali, de fazer venda efetivamente por dentro da plataforma. O algoritmo consegue compreender a taxa de conversão, ele consegue entender as pessoas que vieram da DM e compraram o seu produto. Então, hoje já tem vários tipos de ferramentas dentro mesmo da plataforma para fazer essa avaliação. Então, é óbvio que quando ele dá mais domínio, né, mais relevância para ter DMs, é porque ele compreende que ali é o local que você vai fazer uma conversão melhor de vendas.
Então, o Instagram, para além da rede social, que a gente sempre compreendeu, de postagem de fotos, de gerar conexões e amizade, ele é uma plataforma agora de muitas empresas. E ele sabe que ali é um lugar de negócios. Então, por isso, essas alterações aqui no algoritmo, tá? É, e aí, pensando sempre em otimizar mais essa conexão entre o seu perfil, ou seja, o seu perfil empresarial e o seu potencial cliente, sempre é pensado novas ferramentas, né? E o que que significa essas ferramentas, gente? Provavelmente vocês já viram o Verificade, né? Que é o selinho ali azul. Já viu isso em perfil de influenciador, já viu de jornalistas e tudo mais. Mas e as empresas? Elas vão ficar de fora de terem esse selo? Muita gente não sabe o que é, então vou explicar para vocês as facilidades, né, o suporte que esse selo dá, além da questão da identificação, da identidade ali comprovada. É você mesmo naquele perfil, né? Você passa por um processo de envio de documentos para provar que é você, que a conta realmente se relaciona com a sua pessoa física, tá? Mas para além disso, quando o Instagram ele pensa em colocar esse selo para dentro de perfis empresariais, além disso, né, dessa questão da autenticidade, de entender que realmente é a sua empresa, é o seu CNPJ falando ali, não é nenhum tipo de conta fake, nem nada do tipo, ele também traz um suporte melhor para quando você tiver alguma questão. Então, por exemplo, algum anúncio que foi banido, foi rejeitado, alguma coisa que você compreende ali que está gerando algum erro, você foi postar um Reels, o Reels está postando sem música, enfim. Se você não tem esse selo, você cai primeiro em vários robôs de atendimento e você demora muito tempo para ter um suporte humanizado. Se você tem o selo, você já consegue falar, mandar um e-mail e, assim, menos de 24 horas eles já te respondem tentando solucionar o seu problema. Então, é muito mais simples, mais prático e faz com que você também não tenha tanta dificuldade se você precisar reaver a sua conta de alguma maneira. Então, foi hackeado, teve algum tipo de vazamento ali de dados por algum motivo, eles conseguem intervir de uma forma mais efetiva, tá? E aí, essa seria, tipo, a grande novidade, né? Tô dando até um spoiler, porque o próximo treinamento eu vou falar mais sobre essas atualizações de ferramentas dentro do Instagram. Mas essa seria uma das grandes novidades, porque além dele aumentar a credibilidade junto aos seus clientes, porque o cliente vai entender, poxa, é a empresa realmente, é a empresa oficial que eu tô falando, não fica com aquela dúvida, né? Com medo de fazer uma compra online e tudo mais. Ele gera uma ferramenta para melhorar o seu engajamento. Então, você vai ter um suporte que vai te direcionar. Olha, essa publicação aqui ela está indo muito bem. Que tal você investir num anúncio aqui? Olha, essa publicação aqui foi melhor do que 80% das demais. Então, que tal você fazer mais nesse formato? Então, vai ter uma ferramenta de segmentação aí de engajamento e, obviamente, a proteção da conta, como eu anunciei para vocês. Então, vão ter vários modelinhos que você pode fechar essa assinatura, desde o mais barato, de R$ 58, até um Super Plus lá de R$ 500 ao ano, enfim, que você vai conseguir ter mais acesso, mais proteção, mais ligação com a empresa Meta, tá? Então, isso já aqui já é um spoiler, porque pensando sempre, gente, que o algoritmo, o Instagram, de forma geral, está sempre otimizando os seus processos para atender melhor essas empresas que estão ali vendendo dentro da plataforma e melhor também os criadores de conteúdo, tá? E aí, trouxe aqui, né, um vídeo que saiu recentemente aí do CEO do Meta, falando um pouquinho mais o que que você precisa fazer para ter mais visibilidade, um alcance orgânico e sair desse limbo aí de poucas interações, de parecer que está postando para ninguém, né? Sentir essa superficialidade ali nas conexões com as pessoas que te seguem. E aí o segredo revelado por ele, né, é que a forma mais efetiva de criar uma comunidade engajada, atenta e consumidora
é um conteúdo que as pessoas gostem tanto que elas enviam para um amigo na DM. Fala assim: olha isso aqui que fulana falou no vídeo. Nossa, eu não sabia sobre essa informação. Aí manda para a mãe, manda para um amigo, manda para não sei quem que lembrou. Então, tá vendo aqui que ele fala enviar para um amigo na DM? É isso, porque o Instagram, ele quer que você compartilhe cada vez mais a publicação, que seja uma coisa genuína, algo que você achou engraçado e você quer mandar para alguém também visualizar, uma opinião super posicionada, importante, que vai gerar um compartilhamento ali nos stories e a pessoa ainda vai complementar a sua fala com o texto, vai colocar se concorda, se não concorda com você. Então, isso é mais valioso. E como sempre, que eu já antecipei para vocês, envolve a DM, envolve essa movimentação ali no bastidor do Instagram. Coisas que tá ali no âmbito da privacidade, o que você vai mandar para pessoas próximas a você, tá? É, e isso colabora com essa questão que eu trouxe, que além disso, além do Instagram ser uma rede social, logicamente, né, que a gente compreende, faz conteúdos para realmente aumentar essa interatividade. Em uma pesquisa recente, que foi esse print que eu coloquei aqui para vocês, depois eu posso disponibilizar esse link para vocês lerem, do Social Media Today, eles caracterizaram as redes sociais como uma ferramenta de busca e entretenimento personalizado. Ou seja, as pessoas estão utilizando o Instagram e o TikTok, principalmente, para fazer buscas sobre produtos e serviços. Então, hoje eu quero comprar um shampoo. Se eu quero comprar esse shampoo, antes eu jogava no Google, via se tinha algum blog, algum site, né, que falava sobre isso, para eu entender se era um bom produto, se não era, entender valores e tudo mais. Hoje, principalmente geração Z, faz o quê? Vai para o TikTok, joga o nome do shampoo e vê ali vários reviews, pessoas testando no cabelo, pessoas criticando, pessoas comentando sobre valores, onde você encontra tudo que você precisar. Já tem ali, com certeza uma pessoa fez um review. E no Instagram, a mesma coisa. Então, vai se criando ali uma nova jornada de pesquisa e de consumo que parte principalmente das redes sociais. Então, por isso, essa segmentação de ferramenta de busca. E por isso também é muito importante o seu perfil estar bem posicionado nas redes sociais para quando a pessoa pesquisar sobre o seu nicho, sobre determinado assunto, você aparecer ali como relevância dentro de um Reels, dentro de uma postagem que foi muito bem, porque as pessoas vão te encontrar com mais facilidade. E esse segundo ponto, o entretenimento personalizado, é que cada vez mais o algoritmo está compreendendo o que as pessoas gostam de visualizar, o que elas veem com frequência e entregam mais esse tipo de conteúdo para elas. Então, se você faz um tipo de vídeo, né, que as pessoas gostam de assistir. Então, por exemplo, o nosso cliente Roio Rural, ele tem uma constância de postar um radar sobre atualizações do agronegócio. E toda vez que ele posta, as pessoas já estão ali esperando, elas compartilham, elas comentam, né, elas complementam a fala dele, porque já é uma forma personalizada, né, de entregar esse conteúdo, de ter ali uma constância, uma otimização dessa entrega, e o algoritmo já entende isso, já entende as pessoas que estão curtindo, comentando ali, e entrega mais para essas pessoas ou pessoas similares a ela. Tá? E o entretenimento, quando a gente fala também, não é só dancinha, coisas engraçadas, né? Mas também mostrar um pouco ali do seu bastidor de uma forma mais descontraída, como se as pessoas fossem muito próximas de você, seus amigos, que você não se preocupasse tanto com uma edição super profissional, que tivesse, sim, mesclado conteúdos que são esses conteúdos mais institucionais que nós chamamos, mas também conteúdos que as pessoas gerem identificação, que as pessoas se conectem com você de alguma forma e perceba que elas estão próximas da sua empresa. Então, isso é um desafio quando a gente pensa em um perfil empresarial, um perfil comercial, porque as pessoas hoje elas não querem algo frio, algo que pareça que é só uma venda, né? Explicitamente, elas querem te conhecer, entender um pouco da sua história por trás ali da sua empresa. Por que que você criou? Qual foi a ideia? O que é que tem de diferente? Uma coisa que acontece no dia a dia de vocês que é engraçado, uma conversa ali no bastidor da sua empresa, né? Algo que você faz com
seus funcionários, que gera ali uma amizade, uma conexão entre o grupo, um senso de comunidade. Então, isso vai ser o diferencial quando aparece ali um ranking super disputado, né, de vendas, porque hoje tem muitas empresas dentro das redes sociais. Então, como que você vai fazer para se destacar, né? Então, esses são alguns pontos de atenção, tá? E aí, então, a pergunta-chave, que é como fazer um conteúdo que, além de não ser ignorado, ele é compartilhado. Então, eu usei esse exemplo, né, que eu expliquei para vocês do Royal Rural. Então, assim, aqui esse vídeo, por exemplo, teve 66 compartilhamentos. Por quê? É um tema em alta, é um tema que ele está explicando em detalhes, esmiuçado ali, para quem é topo de funil, para quem é meio de funil, atende todas essas pessoas, ou seja, pessoas que entendem sobre o produto dele, mas pessoas que também não entendem tão bem, e ele explica de uma maneira didática e bem compreensiva que as pessoas conseguem compartilhar e fazer um comentário e mostrar para outras pessoas, né, sobre esse assunto. Então, a chave aqui que eu vou mostrar para vocês é principalmente esses pontos aqui, que é ser específico, então evitar temas muito gerais, tá? Evitar temas que tentam abraçar o mundo de possibilidades. Então, se ele tivesse feito um post assim, 3 dicas para o agronegócio, isso é um mundo de possibilidades. Quais dicas são essas? Para que segmento? Não, ele não faz isso. Ele faz uma segmentação do que ele vai falar. Então, olha, a cotação do milho na safra 2024, analisando aqui o mercado internacional. Então, cada vez mais ele está sendo mais específico, tá? Aqui também eu coloquei um exemplo do nosso cliente, advogado Rodrigo, sobre essa especificidade e utilidade, que é o ponto 2 aqui que eu trago para vocês. Você sabe o que é o BPC-LOAS e quem tem direito? Entenda mais sobre o assunto. Ou seja, ele está sendo específico dentro de matemática e ele está sendo também muito útil, porque as pessoas não sabem o que é isso ou têm uma dúvida tremenda, porque é um processo burocrático, um processo detalhado, que muitas pessoas precisam, né, realmente por questão de renda, e ele já resolveu aqui. Ou seja, essa publicação aqui foi uma das melhores dentro do perfil dele. Aqui tivemos 368 mil visualizações nesse vídeo. Então, a gente entende o quanto você ser útil é importante. Então, o que que você consegue solucionar de dor do seu cliente? O que que você consegue solucionar de questão que as pessoas que compram do seu produto, do seu serviço têm? Que as pessoas vão falar assim, nossa, realmente precisava saber disso, caramba, ai, que bom que você me explicou sobre isso, ou realmente eu concordo com você sobre esse posicionamento, entende? Então, esse seria um exemplo que atende essas duas categorias. A gente tem um outro também, que é o imediatismo, novidade e entretenimento. Então, eu coloquei aqui o caso da Mardec, que eles mostram os detalhes dos produtos mais vendidos da Mardec. Então, as pessoas têm essa curiosidade de entender o que as pessoas estão comprando, o que se repete ali, por que as pessoas estão comprando, o que faz aquele produto ser assim, super diferencial que está ali no top vendas da Mardec, né? Então também traz esse senso da novidade, o que eles têm ali de inovação, de tecnologia, que a pessoa quer clicar ali para ver o vídeo, né? E obviamente algo que colabora para esses pontos específicos são o título ou os primeiros 3 segundos do vídeo. É isso que vai fazer as pessoas reterem a atenção. Ou seja, o título aqui desse primeiro exemplo do advogado Rodrigo é bem atrativo, bem chamativo e já está dentro dessas duas categorias aqui de conteúdo. Esse da Mardec, que é um vídeo também, né, a gente já colocou bem especificado tanto a foto do produto, né, dos pisos náuticos ali, quanto esse título mais atrativo que vai fazer as pessoas quererem, pelo menos, conhecer um pouco mais quais são essas ofertas que eles têm. Então, quando você for pensar um Reels, jamais coloque um vídeo sem um título, sem uma capa, para que quando as pessoas estejam entrando no seu perfil, vindo de algum anúncio, ou vindo porque alguém compartilhou um vídeo seu, elas entenderem o que cada conteúdo trata. Então, se você tem ali só uma imagem sem esse título, as pessoas poderiam passar direto e nem clicar aqui no vídeo, porque elas não vão ter interesse sobre a temática. Então, isso é muito importante que você tenha atenção, tá?
E eu vou colocar um exemplo aqui para praticar, tá? Para a gente entender sobre esse título, sobre esse carrossel, essa construção a partir de algo que a gente chama de gatilho mental, que é o que vai fazer a pessoa parar no seu post, ler, ter uma conexão, dar atenção para o que você está fazendo, querer saber mais sobre a sua empresa. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, sobre a Tratorém, tá? Que é uma cliente nossa, de Luiz Eduardo, vende peças agrícolas, né? Tem toda essa segmentação também do agronegócio. E aí eu criei um exemplo de uma narrativa para um carrossel que tenha como ponto a prova social, que é quando a gente usa um depoimento de cliente, um relato de um cliente, né? E também trabalhe a escassez. Então, olha como eu coloco para apresentar esse produto da Tratorém. Os relatos dos nossos clientes mostram uma busca intensa por peças específicas, destacando uma safra de 2023 que já impressiona. Ou seja, aqui as pessoas já param assim, nossa, que peças são essas? Poxa, se destacou na safra, de repente eu fui super mal o ano passado. O que que essa pessoa fez, né? Vai ter um relato de um cliente, vai ter alguém explicando alguma coisa. Então, peraí, deixa eu ver. De repente eu até conheço essa pessoa, né? Por ser uma cidade menor e tal. Então, vou dar uma atenção. Com essa tendência crescente, não perca a oportunidade de garantir as peças essenciais para a safra de 2024 antes que se esgotem. Ou seja, a gente tem limitação disso aqui, a gente não tem peças que você pode encontrar a qualquer momento ou um estoque gigantesco. A gente tem aqui peças limitadas. Aproveite o conhecimento compartilhado por outros agricultores de sucesso e esteja preparado para colher os frutos de uma colheita abundante. Ou seja, outras pessoas que são do mesmo segmento que você vão dar o relato delas, vão falar o que elas fizeram, o que elas deixaram de fazer, e por isso vai ser tão importante você ver essa publicação. Entende aqui os pontos que eu usei para a gente reter mais as pessoas? Então, talvez se a gente colocasse só assim, peças que destacaram na safra 2023 poderia ficar muito geral, as pessoas poderiam não ter tanta curiosidade, mas a gente usou um relato de um cliente, a gente usou o depoimento, essa questão da escassez, que tem peças limitadas, que tem um prazo ali para você comprar, que se for uma promoção, a promoção dura de tal dia, para as pessoas se organizarem para comprar, porque depois disso vai voltar ao valor original. Então, entender esses pontos e usar eles ao nosso favor porque é entender a mente de quem está consumindo. O que que faria a pessoa parar e ver 2 minutos de vídeo, 1 minuto de vídeo que seja, né? E a gente colocar isso na prática, tá? E aí, se você achou isso muito complexo, né, que pode ser nesse primeiro momento, eu quero que depois vocês comentem aqui para mim o que que vocês acharam assim mais difícil, o que não e tudo mais. Eu quero que vocês comentem aqui para mim, tá? Mas o passo a passo que eu coloquei é o seguinte: para planejar a estrutura do carrossel, quantos slides e o que cada um vai abordar? Então, eu sei que a gente entende a importância do Reels hoje, que de fato é uma crescente muito exponencial, porque a gente tem o TikTok ali na traseira do Instagram, uma competição super acirrada. Então, o Instagram está cada vez mais dando visibilidade para o Reels. Mas o carrossel é muito importante para aprofundar sobre o seu produto, para trazer um posicionamento, porque é ali que as pessoas vão entender de forma explicativa, escrita, o que que você entrega, tá? Então, a gente precisa dessa introdução mais cativante, como eu mostrei ali no exemplo para vocês, né? A gente precisa, nos próximos slides, nos próximos cards, apresentar os benefícios do seu produto. Se possível, finalizar com um testemunho de cliente, né? Uma prova social, como ali nesse caso anterior também, e, obviamente, no final do carrossel, um call to action, que é essa chamada para ação. Por exemplo, gostaram desse conteúdo? Então comenta aqui para mim qual foi a sua dúvida, comenta aqui a sua opinião sobre esse assunto. Não entendeu algo sobre o nosso produto? Então manda uma DM. Tudo isso é uma chamada para ação. Porque as pessoas hoje, elas estão muito no automático, né? São muitos vídeos, são muitas imagens. Então, se você não chama a atenção dela para ela fazer algo na sua publicação, às vezes ela até gostou, mas ela passa direto, porque é muita informação. Então, você precisa
fazer com que ela tenha essa atenção de comentar, de compartilhar. Então, você tem que pedir isso para ela. Você tem que deixar isso explícito no final do seu conteúdo de vídeo ou do seu conteúdo de carrossel, tá? Então, isso aqui é uma estrutura básica, bem funcional, que você consegue aplicar dentro do seu negócio, tá bem? Deixa eu ver aqui. E mesmo depois de tudo isso feito, você precisa ter atenção a alguns detalhes, que eu vejo que as pessoas erram bastante também. Isso pode prejudicar a performance do seu conteúdo. Então, nos Reels e nos Stories, a gente precisa até mesmo entender aonde a gente vai colocar o nosso título. Então, às vezes, não adianta nada você conseguir compreender tudo isso que eu trouxe para vocês, de título cativante, atrativo e tudo mais, se você coloca o título lá em cima no seu Reels, ou nos seus stories lá em cima, onde tem a fotinho e tal. Não, gente, isso é muito prejudicial, porque muita gente assiste o Reels no formato feed, no formato retrato. Ou seja, ela não abre o seu vídeo de cara, só se chamar muita atenção. Então, se o seu título estiver lá em cima, vai cortar. Então, esse lugar aqui, eu até tirei print dessa publicação que eu encontrei para poder ficar mais fácil a visualização de vocês. É, tem que ser nesse espaço verde, tá? Tem que ser nesse espaço o título, algum tipo de comentário, alguma observação escrita que você for fazer nos seus stories ou no seu Reels, tá? Porque abaixo disso ou acima disso, a chance de cortar é muito grande. E as pessoas não entenderem, não saberem o que você está falando, só verem a sua imagem ali e ignorarem completamente, tá? Então, por isso que é importante também se atentar a esse detalhe. É um detalhe pequeno, mas que faz a diferença na hora da retenção do conteúdo, tá? E eu sei que você pode ter ainda medo dos números. Ai, Carol, mas eu tenho poucos seguidores. Ai, mas não sei, meus comentários são tão poucos, meu alcance não é tão alto assim. Mas veja que a sua comunidade pode ser pequena, mas ela pode ser muito potente. Então, eu trouxe esses dados aqui que comprovam isso para gente e fazem você compreender também a realidade do algoritmo. Como, por exemplo, os nano-influenciadores, né, nessa pesquisa aqui, eles tiveram uma relevância muito grande com conexão forte com o seu público. Então, a gente tem aqui de nano-influenciadores de 1.000 seguidores até 10.000 seguidores. Eles têm uma taxa de engajamento de 3,2, ou seja, uma boa taxa aqui comparada aos demais. Por exemplo, a gente olha que o mega influenciador com mais de 1 milhão, às vezes ele tem uma taxa de engajamento de 1,5%. Ou seja, não é questão de quantidade, de vaidade, que é a questão dos seguidores e tudo mais. Pô, eu tenho 1 milhão de seguidores, então sou ali a relevância master e tudo mais. Mas às vezes essas pessoas não são tão engajadas assim. Tá? Então, a gente entender isso, entender a realidade do que está acontecendo hoje no Instagram, para a gente também ter os pés no chão, compreender até onde a gente consegue acessar e se os nossos números eles estão dentro desses dados aqui, ou eles estão muito acima, muito abaixo, e aí sim a gente fazer uma estratégia efetiva. Outra coisa que eu observo também, as pessoas às vezes reclamando da visualização do Reels, meu Reels não está entregando, né? Pouquíssimas visualizações e tudo mais, eu tenho que colocar muito investimento em tráfego, mas vamos analisar essas médias de views por números de seguidores também? Até 10K, a média pertinente ali dentro do Instagram, lógico, organicamente, tá, gente? É até 1.800 para perfil de creators, ou seja, influenciadores, né, criadores de conteúdo, que estão ali disseminando informações, e para perfil comercial, ou seja, o perfil da sua empresa, 900 visualizações. Então, muitos dos nossos clientes têm muito mais que isso aqui. E às vezes, ainda assim, podem gerar essa dúvida de falar: será que tá bom o suficiente? Será que não tá? Então, por isso que eu trouxe esses dados aqui de uma pesquisa recente, 2024, tá? Para vocês entenderem que sim, às vezes está muito acima dessa média esperada. E principalmente para quem faz investimento em tráfego, tá? Então, a gente tem aqui esses dados que são super pertinentes para a gente entender como está funcionando hoje e perceber que esses números são pequenos, né, da taxa de engajamento, 3,2, 1,5. Então,
ter isso como norte, para você também não se frustrar, não imaginar que será uma coisa muito a mais, principalmente se você depende do orgânico, tá? Então, isso é um ponto de atenção bem importante para esse momento. E eu já vou deixar um spoiler para o próximo treinamento aqui, de algumas questões que nós vamos falar, tá? Lembrando que a gente vai manter esse treinamento para a última quinta-feira do mês, para a gente manter ali essa diferença de um mês certinho. Nós estamos gostando desse horário das 8 horas da manhã, vocês também deram um feedback positivo, mas vocês podem confirmar aqui para mim na DM se vocês querem realmente que mantenha esse horário das 8, tá? E no próximo treinamento, a gente vai analisar um pouquinho mais sobre esse comportamento do usuário nas redes sociais e elaborar ações de vendas efetivas. Por quê? A gente já vai estar em agosto, daqui a pouco tem Dia do Cliente, Black Friday, Natal, e a gente precisa pensar isso com antecedência, que na imagem a gente pensa aí pelo menos 2 meses de antecedência, né, para a gente ver se vai precisar de algum tipo de brinde físico, coisas que precisam ser elaboradas, encomendadas também, tá? E a gente vai trazer algumas apresentações de cases de sucesso de vendas em ações como essa, por exemplo, Black Friday, Dia do Cliente, para entender o que deu certo no ano passado e que a gente pode ajudar vocês a pensar um pouquinho fora da caixa, tá? E novas ferramentas de interatividade aí que saíram no último mês dentro do Instagram. Então, atualizações 2024, que podem ajudar tanto nessas ações de vendas